venha falar aos nossos corações, amém? Alan, faça uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma quinta-feira, pela Tua infinita misericórdia, graças a Deus, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Amém, Porque Senhor. sem Ti nada nós poderemos fazer, mas contigo nós podemos todas as coisas, Senhor. E neste momento nós já podemos sentir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Agora nós viemos pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir as comportas do céu, para que a Tua palavra, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade venha se manifestar sobre a vida do Teu profeta, Senhor, para falar aos nossos corações, e nós viemos ser enxertados, Senhor, através da Tua palavra, para que nós venhamos continuar tendo força, ânimo, Senhor, aleluia, para continuar essa caminhada que nós estamos aqui neste lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Eclesiastes 12 é o encerramento do livro de Eclesiastes. O autor, quando ele escreve este livro, quem escreveu este livro já estava com a idade avançada, tinha passado tudo que alguém pode passar na vida, né? Conquistado muitas coisas, tinha construído muitas coisas, como nós falamos na semana passada. Ele tinha vivido tudo aquilo que desejou viver. A Bíblia fala que nada do que ele quis, ele se privou. Tudo que ele queria, ele conseguiu ter. Todos os desejos que ele teve, todos os prazeres que a vida pode proporcionar para um homem, ele teve. Faltava o principal para ele, faltava a felicidade. Então ele passa a sua vida inteira correndo atrás das coisas. Ele chega ao ponto de dizer sobre o correr atrás do vento. E viver uma vida correndo atrás do vento é viver uma vida sem sentido, né? Então quando ele vai falar acerca do final da vida, e aqui ele vai fazendo uma descrição do homem quando chega no final dos dias, né? Dos seus dias. No dia em que tremer os guardas da casa, curvarem os homens fortes, cessarem os moedores. Ele está fazendo menção, e se escurecem os que olham pelas janelas, ele está fazendo menção do próprio corpo humano, na sua fragilidade no final dos seus dias. Os dentes já estão fracos, os olhos já não enxergam direito, as pernas já não são tão fortes assim. Ele está falando sobre isso. Ele está falando dessa fragilidade humana. Ele fala que o homem, ele é como um copo que quebra, como um fio que se despedaça. Depois ele encerra dizendo que é o pó que vai voltar para a terra. Então esse homem que passa uma vida inteira em busca da felicidade, e ele não encontra a felicidade, ele encontra o prazer, né? Desliga isso. Ele encontra o prazer, mas não encontra a felicidade. Encontrar o prazer é fácil. Encontrar o prazer é você encontrar aquilo que satisfaz o teu corpo. Isso é prazer. Ele passa a vida inteira buscando felicidade, mas ao invés da felicidade ele só encontrou o prazer. E ele chega no final e ele faz um seguinte resumo da sua vida. E dando conselhos, né, principalmente para os jovens. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então ele começa a perceber que o que faltou na vida dele inteira foi a presença de Deus. Foi Deus. Ele teve o prazer de conquistar, ele teve o prazer de construir as coisas, ele teve o prazer, né, de ter o que ele quis ter, mas faltou para ele o principal, que foi a presença de Deus. Então, no final da vida, o conselho que ele dá é: lembra-te do teu Criador. O grande sinal da vida, ou a grande sacada da vida, está no fato do que nós dedicamos à nossa vida. Onde nós temos empenhado a nossa vida, os nossos dias. Ele passou a vida inteira em busca de prazer apenas. E o principal ele não teve, que foi a presença de Deus. Eu acho isso daqui fantástico. Porque é um conselho
que vem de encontro à nossa realidade aqui. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida, os nossos dias, simplesmente em busca das coisas e colocamos Deus não como a nossa prioridade. E não colocamos Deus como o Senhor da nossa vida, não lembramos de Deus. O texto fala para lembrar de Deus no dia da mocidade, porque às vezes só lembramos de Deus nos momentos difíceis da vida. Às vezes nós só lembramos de Deus quando nós chegamos no fundo do poço. Quando nós não temos mais o que fazer. E o autor está dizendo, não, mas lembra-te de Deus sempre. E eu começo a perceber também que a nossa mente, ela tem um negócio muito fantástico, que é chamado memória. Memória é praticamente um arquivo que nós temos na nossa mente. E a memória é aquilo que nos faz viver. A memória. Então, coisas que nós aprendemos lá na nossa infância, nós carregamos até hoje. De não colocar a mão no quente porque vai queimar. É uma memória que você tem, porque um dia você colocou a mão no quente e queimou, né? A memória que nós temos de não correr certos riscos, porque vai cair. Você lembra, inconscientemente você lembra lá da tua infância quando você caiu. Então a memória é uma coisa fantástica. O que ele está dizendo? Lembra-te do Criador. Lembra-te de Deus. Traga a Deus a sua memória. Traga a Deus a tua vida. E é esse conselho que eu quero deixar para a nossa vida aqui, para cada um aqui. Quando nós temos a oportunidade de acordar pela manhã e o dia que vocês saírem daqui para retomar a vida de vocês, esse dia vai chegar quando vocês vão ter que sair daqui para retomar a vida de vocês. O conselho que vocês devem levar é justamente esse. Lembra-te do Criador. Lembra-te de Deus. Vai tomar uma decisão? Lembra-te de Deus. Está se sentindo tentado alguma coisa? Lembra-te de Deus. Está se sentindo fraco? Lembra-te de Deus. O texto ele coloca Deus aqui como Criador. Aquele que te criou. Aquele que me criou, ele me conhece. Ele conhece a minha estrutura, ele conhece as minhas limitações, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece a tua estrutura, teus limites, a tua fraqueza. Lembra-te dele. Quando você se sentir fraco, lembra-te do teu Criador. Quando você sentir vontade de jogar tudo para o alto, desistir da caminhada, lembra-te do teu Criador. Quando você tropeçar e cair, porque todos nós tropeçamos e caímos em situações da vida, não estou falando de vício apenas, mas em situações, lembra-te do teu Criador. Não é a hora de se esconder, não é a hora de fugir, mas é a hora de lembrar do Criador. É esse conselho que ele dá lá no fim da vida. Essa palavra aqui, eu já li essa palavra muitas vezes. Muitas vezes. E sabe quando eu mais li essa palavra? Não foi nem em cultos na igreja. Foi em velórios. Foi em momentos onde nós estávamos sepultando alguém. Porque aqui fala claramente que e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É o final da vida. Mas é interessante que esse texto, hoje não tem ninguém morto aqui. Hoje não é um velório. Mas é uma palavra que está sendo dita para mim e para você, para nós lembrarmos de Deus. Que a gente não precisa chegar no final da vida, lá na ponta, quando o fio vai estourar, quando a gente está em cima de um leito, para lembrar de Deus. Você pode lembrar de Deus hoje. Amém. Com a idade que você tem, com a vida que você tem, com as duas pernas que você tem, com a saúde que você tem. Lembra-te de Deus. E não somente lembra, mas traga a presença desse Deus Criador para a tua vida. Traga Deus para você. E assim eu tenho certeza que nós viveremos uma vida não em busca de prazer, mas em sim em busca da felicidade, em busca da presença de Deus. Porque a verdadeira felicidade não está no prazer, como eu falei semana passada. A verdadeira felicidade está no fato de você ter a presença de Deus contigo. Existem pessoas que têm acesso a todo tipo de prazer, mas elas não são felizes. Por quê? Porque falta o principal para elas, que é a presença de Deus. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Vamos mais uma vez aplaudir o Senhor. Amém?